Aí está ela. E os 10 chifres que viste na besta são os que... Observe agora, você está penetrando nos poderes do comunismo. Estes aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que as palavras de Deus se cumpram. Aleluia! O céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus nunca passará. Veja, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Mostre-me uma cidade no mundo que esteja reinando sobre os reis da terra de todos os modos que você queira, com exceção da hierarquia católica em Roma, assentada sobre 7 montes. Nenhuma cidade, e nunca houve e nunca haverá, com exceção da nova cidade que vem do céu. Isso mesmo. Agora só um minuto. Quero mostrar-lhe isto novamente, de modo que o Senhor possa atentar e abençoar-nos juntamente enquanto o lemos. Muito bem. Observe aqui agora. Estou lendo o capítulo 13. Estou começando no versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem. Isto é nos Estados Unidos, o qual vimos subir. Veja você, uma imagem, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Esse é o boicote, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Agora observe, com atenção, com bastante atenção, antes que encerremos. O versículo 18. Ouça, aqui há sabedoria. Está vendo o Espírito Santo chamando de volta os crentes do último dia? Aquele pequeno grupo ali, chamando o pequeno grupo neste dia. Aqui é para aquele que tem sabedoria na igreja, que ele entenda isto. Aquele que tem entendimento, calcule os números da besta, porque é número de homem, não uma nação. Um homem, e o seu número é 666. E exatamente sobre a cidade do Vaticano. Não me diga que não tenho os fatos da nossa fé e tudo mais. Veja, sobre a cidade do Vaticano, e o Papa se apresenta como o vigário do Filho de Deus. Tenho amigos católicos sentados bem aqui, que foram católicos, estão sentados aqui e sabem que essa é a verdade. Meus parentes, talvez, antes de mim, foram católicos também, está vendo? Eles chamaram São Patrício de católico, e ele nunca foi católico. Disseram que Joana d'Arc foi uma santa, e os sacerdotes a queimaram como feiticeira. Não admira que Jesus tenha dito: vocês caiam os sepulcros dos profetas, e vocês os colocam ali, vocês, paredes caiadas. Isso mesmo. Observe, é o número de um homem, e por cima do Papa de Roma está escrito Vicarius Filii Dei. Está escrito em caracteres romanos. Simplesmente escreva isto você mesmo amanhã. V-I-C-I-R. Apenas deixe isto em caracteres romanos e trace uma linha e some isto e veja o que você obtém. 666. Onde ele está sentado? Sobre 7 montes. E dali veio a organização da religião, que ensinava dogmas ao invés da Bíblia. E os protestantes irromperam disto e estão fazendo exatamente a mesma coisa que eles, porque isto disse que ela era uma meretriz e elas eram prostitutas. Apresenta-se com um falso batismo, com uma falsa religião, com uma falsa concepção do Espírito Santo, com uma falsa concepção do inferno e todas estas coisas assim, e os protestantes seguindo diretamente nas mesmas pegadas. Mas no tempo da tarde haverá luz, o caminho da glória você seguramente achará. Isso mesmo.
Caminho é-los hoje, sepultado no precioso nome de Jesus. Jovens e velhos, arrependei-vos de todos os vossos pecados. O Espírito Santo seguramente entrará. As luzes do entardecer chegaram. É um fato que Deus e Cristo são um. Amém. Irmão, estou lhe dizendo, isso são as luzes do entardecer que estão brilhando. A mesma doutrina apostólica, o mesmo batismo apostólico, o mesmo enchimento apostólico do Espírito Santo. Os mesmos sinais e maravilhas apostólicos estão mostrando-se para os gentios, como eles fizeram para com os judeus. Lá atrás, no romper da manhã, aqui está isto, no pôr do sol, há pessoas quase por toda parte, cujos corações estão inflamados, com o fogo que caiu no Pentecostes, que os purificou e deixou limpos. Oh, isso está queimando agora no meu coração. Oh, glória ao seu nome! Estou tão feliz em poder dizer que sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Estou tão feliz em poder dizer que sou um dos tais. Um dos tais. Um dos tais. Estou tão feliz em poder dizer que sou um dos tais. Eles estavam reunidos no cenáculo, todos orando em seu nome. Eles foram batizados com o Espírito Santo e poder para o serviço veio. Agora, o que ele fez para eles aquele dia, ele fará também por você. Estou tão feliz em poder dizer que sou um dos tais. Você não está? Vem, meu irmão, busca esta bênção que purificará teu coração do pecado. Isto fará que os sinos da alegria comecem a tocar e manterá tua alma inflamada. Oh, isto está queimando no meu coração. Oh, glória ao seu nome, estou tão feliz em poder dizer que sou um dos tais. Oh, por este glorioso evangelho. Está encharcado de sangue. Sim, está encharcado de sangue. Avalie o custo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, morte, e siga-me. Este evangelho do Espírito Santo está encharcado de sangue. O sangue dos discípulos que morreram pela verdade. Este evangelho do Espírito Santo está encharcado de sangue. O primeiro a morrer por este plano do Espírito Santo foi João Batista, porém, ele morreu como um homem. Então veio o Senhor Jesus, eles o crucificaram. Ele pregou que o Espírito Santo salvaria o homem do pecado. Houve também Pedro e Paulo e João, o divino. Eles deram a vida para que este evangelho pudesse resplandecer. Eles misturaram seu sangue com o dos profetas do passado, para que a verdadeira palavra de Deus pudesse honestamente ser dita. Então apedrejaram Estevão. Ele pregou contra o pecado. Ele os deixou tão irados que eles golpearam sua cabeça. Porém, ele morreu no Espírito. Ele entregou o Espírito e foi unir-se aos outros naquela hoste dos que renderam a vida. Está encharcado de sangue. Sim, está encharcado de sangue. Este evangelho do Espírito Santo continuou encharcado de sangue. O sangue dos discípulos que morreram pela verdade. Este evangelho do Espírito Santo continuou encharcado de sangue. As almas sob o altar estão clamando quanto tempo? Para o Senhor punir aqueles que têm pecado, caçoando. Veja, oh, que coisa! Porém, haverá mais pessoas que darão o sangue de suas vidas por este evangelho do Espírito Santo e sua corrente carmesim. Está encharcado de sangue. Sim, está encharcado de sangue. Este evangelho do Espírito Santo continua encharcado de sangue. O sangue dos discípulos que morreram pela verdade. Este evangelho do Espírito Santo
continua encharcado de sangue. Vamos dar a volta e apertar a mão uns dos outros agora. Está encharcado de sangue. Sim, está encharcado de sangue. Este Evangelho do Espírito Santo está encharcado de sangue. O sangue dos discípulos que morreram pela verdade. Este Evangelho do Espírito Santo está encharcado de sangue. Vocês amam ao Senhor? O Senhor os abençoe. Pai, nós rogamos que tu abençoes esta audiência e que eles possam ir para casa regozijando-se, possam eles vir à fonte cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel. Possam eles se esquecer de todo o velho igregismo e vir e receber o Espírito Santo. Rogamos no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Boa noite. Deus seja com você.